Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida ouvinte, querida mãe pela graça, que alegria estarmos aqui mais uma semana na série Fundamentos, onde estamos dando para vocês um mini seminário para mamães, para que a gente possa realmente nos aprofundar mais na palavra de Deus e aprender um pouco de teologia a respeito dos fundamentos da nossa fé. E quem está comigo nessa série, se você ainda não conhece, é a Tainá Pereira. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga querida. Oi, Gê, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com você de novo. Que bênção, amiga. Obrigada a você, viu? E olha, gente, o tema de hoje é muito especial. Assim, todos são, né? Eu vou falar isso todos os episódios, mas hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para fechar essa parte aí da nossa série, né? De falar sobre Deus. Nós queremos falar sobre o Espírito Santo, dedicar um episódio inteiro a esse Deus esquecido, como diz o Francis Chan, né? Que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes nós não usufruímos de todo o seu poder, porque nós talvez temos alguns temores, né? Alguns traumas aí, às vezes, de alguma experiência que tivemos, ou por falta de conhecimento mesmo, né? De não sabermos de fato como nos relacionar com o Espírito Santo. Então, hoje a gente quer esclarecer algumas coisas, tirar talvez alguma dúvida que possa estar pairando na sua cabeça, e a gente vai começar explicando quem é o Espírito Santo e qual que é o papel dele hoje nas nossas vidas. Quem é o Espírito Santo, Tainá? Bom, vamos lá. Como a Jay diz, né? O Francis Chan, ele diz que ele tem inclusive um livro falando sobre isso, né? Que o Espírito Santo é o Deus esquecido. E por que ele diz isso? Porque nós temos muitas vezes essa tendência de negligenciar o Espírito das nossas vidas. E isso talvez se dê porque, por exemplo, a divindade de Deus ela é pressuposta nas escrituras. Nós falamos isso no episódio que nós falamos sobre Deus Pai, né? A escritura, ela não vai defender a existência de Deus, ela já parte do pressuposto que Deus existe. Porém, a divindade do Filho, ela é constantemente afirmada nas escrituras. Agora, a divindade do Espírito Santo, ela não é diretamente afirmada. A gente tem assim, através de declarações, ela tem que ser deduzida, né? Ela tem que ser compreendida. Mas não significa que não seja ensinada. Ela só não é ensinada diretamente. Então, talvez por isso nós tenhamos essa tendência de deixar o Espírito Santo um pouco de lado. Mas nós temos sempre que lembrar que Deus é um Deus triuno, ou seja, são três pessoas em um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, se nós negligenciamos o Espírito Santo, se nós esquecemos do Espírito Santo, nós estamos esquecendo de Deus. Então é muito importante a gente entender isso. E quem é o Espírito Santo? Bom, ele é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, ele é Deus em plena harmonia com o Pai e com o Filho, né? E é importante a gente entender isso, porque o Espírito Santo, ele não é um poder, uma força cósmica, ele não é uma energia. Muitas vezes é muito comum a gente tratar o Espírito Santo como se ele fosse uma energia boa, né? Ou Uhum. um poder para nos empoderar de alguma forma, para fazer alguma coisa, né? Na verdade, não, ele é uma pessoa, né? E a escritura defende isso, a pessoalidade do Espírito Santo, ou seja, ele é uma pessoa. Ele Uhum. tem os atributos, sempre que as escrituras falam do Espírito Santo, em diversas vezes, fala dos atributos divinos, né, atribuindo a pessoa do Espírito Santo. Naquele episódio de Ananias e Safira, né, quando eles Uhum. mentiram, e Pedro está ali falando com eles, Pedro diz, né? Vocês mentiram para o Espírito Santo. E aí ele continua a frase dele e depois ele conclui. Então vocês mentiram para Deus. Ou seja, na mesma frase ele está falando
né? Ele tá Uhum. do Espírito Santo e tá declarando que o Espírito Santo é Deus. Então, o Uhum. Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força cósmica, ele não algo assim, só aquela coisa meio good vibe, sabe? Que muitas vezes as pessoas confundem. Não, ele é Deus, então a gente não pode querer usufruir dele para conseguir algumas coisas, né? Enfim, para fazer algumas coisas. A gente tem Uhum. que se submeter a ele, né? Como Uhum. autoridade sobre as nossas vidas. Então, Uhum. esse é o Espírito Santo maravilhoso. E a Bíblia diz que ele, inclusive, tem emoções, né? Então, uma força apenas, um poder, ele não tem emoções, mas o Espírito Santo, Uhum. uma pessoa, tem, né? Lá em Efésios 4:30, diz que para que a gente não entristeça o Espírito. Como que a gente faz isso? Quando a gente peca, né? Quando a gente peca Uhum. contra Deus, a gente o entristece, né? Então, é importante nós entendermos que se nós pecamos, né, que se nós o negligenciamos, nós o entristecemos, porque ele é uma pessoa e é quem está aqui entre nós, quem está Uhum. conosco. Bom, e qual o papel dele hoje, né? Você Uhum. colocou aí na Isso. pergunta também, né, Gê? Como a Isso. gente viu no episódio da Trindade, cada uma das pessoas do ser de Deus, ele efetua um papel diferente no plano de redenção. E um dos papéis do Espírito Santo é aquela mesma coisa que a gente já falou em outros episódios. Assim, é impossível a gente falar, conhecer de maneira completa ou falar de maneira completa. Mas um dos papéis do Espírito Santo, né, do agir dele, o que ele opera em nós, né, como ele trabalha no nosso meio. Então, o Espírito Santo é quem atua no meio da igreja hoje, ou seja, ele que está aqui conosco agindo nos nossos corações, né? Ele que age no meio da igreja, é ele que nos convence dos nossos pecados, né? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós somos convencidos através do Espírito Santo dos nossos pecados, então nós podemos nos arrepender. É Ele que age tudo isso. Ou seja, é o Espírito Santo que nos inicia na vida cristã, através dessa convicção de pecado que ele traz para a gente, e é o Uhum. Espírito Santo que também nos capacita a viver uma vida de santificação, nos capacita a dar esse processo na vida cristã, né? Que a gente Uhum. se converte, mas não para por aí. A caminhada só Sim, começa, né? é Então é verdade. ele que está conosco nessa caminhada para que a gente possa progredir na nossa vida cristã em busca de nos assemelharmos a Jesus. Sim, e tem um texto que é muito claro a respeito do Espírito Santo, né? Bem conhecido, que está lá em João 14:26, que Uhum, diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, isso é Jesus dizendo, né? Vos uhum, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é aquele uhum. papel, aquela voz, né, de nos lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu acho que às vezes Exatamente. as pessoas colocam como uma criatura mística, assim, que vai nos revelar algo que nunca foi dito antes, né? Sim. Mas na verdade, aqui está muito claro, né, que o papel Uhum. dele é nos lembrar de tudo aquilo que foi ensinado, né? De nos Exatamente, ajudar a entender, né, as escrituras, de exatamente. ser ali aquela companhia enquanto nós lemos as escrituras para nos ajudar a entender a revelação do nosso Senhor, Aham. né? Então, assim, o Espírito Santo nunca vai nos revelar algo novo que não está na Bíblia, né? O Espírito Exatamente. Santo vai nos ajudar a compreender a Bíblia e nos lembrar daquilo que já foi ensinado, né? Acho que só nesse versículo a gente já consegue desmistificar bastante o papel do Isso, Espírito Santo, né? É só a gente voltar ali para as exatamente. Escrituras. Ele nos ajuda a lembrar do que Jesus nos ensinou, né? É, e é interessante que quando fala também que o Espírito Santo ele intercede por nós, né, através de gemidos inexprimíveis, é exatamente esse papel também. Ele ajuda a direcionar, nos direcionar de acordo com a vontade de Deus.
Então, por que fala que ele intercede por nós? Porque a gente não sabe orar como convém. A gente ora, a gente pede de acordo com os nossos próprios desejos, de acordo com o nosso próprio coração. Mas o Uhum. Espírito Santo, ele intercede a ponto de, assim, não, o que você está pedindo não é a vontade de Deus, não é. Eu acho muito legal, o Francis Chan, ele fala nesse livro aqui também, e quando eu li foi um alívio, né? Porque ele falou assim que às vezes ele tem assim uns episódios de maturidade e ele cita que em um momento ele estava jogando golfe com os amigos e era assim uma partida muito importante para eles. E ele falou: em momento de maturidade, eu fiz uma oração. Eu orei, falei: Senhor, me ajuda a ganhar essa competição, esse jogo. E ele diz assim: e o Espírito Santo, ele realmente deve ter intercedido por mim, porque aquele foi o pior jogo da minha vida. E daí ele diz assim, que, na verdade, né, o Espírito Santo, para Deus, né, ele está muito mais interessado em trabalhar o meu orgulho, em trabalhar assim que eu cresça em humildade, do que em trabalhar no sentido de que eu faça algo somente para me satisfazer. Então, é Perfeito. exatamente e sobre isso, né, quando fala que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós oramos com os nossos corações enganosos, de acordo com aquilo que nós queremos. E muitas vezes aquilo que nós queremos não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Né? Então, Uhum. o Espírito Santo é isso, né? Ele é Deus que nos ajuda a conciliar, a caminhar, né, de acordo com a vontade dele mesmo, né? Ele nos Uhum. ajuda a andar ali olhando para aquilo que Deus quer. E muitas vezes vai ser exatamente o oposto daquilo que a gente quer. Por isso que a Uhum. gente não pode pensar nele como um poder para conseguir apenas coisas que nós desejamos, Uhum. porque ele, na verdade, é Deus que trabalha nas nossas vidas para que a gente possa cada dia estar mais parecidos com Com Jesus. Jesus. E quem acompanhou a série Bem-aventuradas, né, já sabe que o nosso desejo, quando somos bem-aventuradas, nós somos, né, bem-aventuradas. Então, o nosso desejo, a nossa fome é pela justiça, e isso significa pela santificação. Uhum. Então, nós vamos passar a desejar isso também, né? O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e a gente não vai mais olhar para as dificuldades ou para a partida de jogo perdida como um grande problema na nossa vida. A gente vai ver que o Senhor está trabalhando no nosso coração, né? Esses dias eu compartilhei no Instagram, não sei, não lembro se foi no Instagram ou no podcast. Bom, tanto faz, mas eu compartilhei sobre como o Espírito Santo falou comigo no momento, né, e me lembrou de que eu estava lidando, né, com os meus filhos e não com situações, enfim, eu compartilhei dizendo, o Espírito Santo me lembrou, né, o Espírito Santo me falou, e uma ouvinte perguntou para mim, né, como que você ouve a voz do Espírito Santo, né, como que você sabe que é o Espírito Santo, né, acho que foi essa a questão, assim, porque não é assim ouvir, né, audível, a gente ouve no coração, assim, né, claro, eu acho que Sim. tem algumas experiências bem pontuais onde a gente até quase escuta mesmo, né, de tão forte que é, mas eu falei assim para ela, né, justamente voltando para isso, assim, de que não é muito, não é aquela coisa de descobrir a roda, né, assim, tipo, Uhum. nossa, uau, né, Deus está falando para eu ser misericordiosa com meus filhos, né, assim, eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, não, ele me lembrou de Daquilo que já está algo, escrito. daquilo que eu já havia lido, né, o Senhor já tinha falado comigo, mas que naquele momento Uhum. eu estava meio esquecida, né, então o Espírito Santo maravilhoso vem e nos confronta, nos corrige Ou e ele nos abre os ajuda. nossos olhos, né, para a gente conseguir É, enxergar aquilo que já estava revelado, mas que a gente não tinha conseguido entender ainda. Não sei se já isso. passou por uma experiência dessa, mas assim, às vezes ler a mesma passagem que você já leu várias vezes, mas de repente você olha e entende, e fala: "Caramba, é isso que está falando aqui? Uau!" Assim, é o Espírito Santo abrindo os nossos olhos, o É, nosso entendimento para entender a revelação e a verdade do Senhor. E isso é maravilhoso. nós não podemos continuar deixando ele ser o Deus esquecido, minhas irmãs, né? Nós precisamos do Espírito Santo. Agora, como então nós recebemos o Espírito Santo? Em que momento da nossa vida
ele entra no nosso coração, aquela coisa, agora eu tenho o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo, assim, ele é aquele que atua, que nós falamos no começo, aquele que atua nas nossas vidas e nos leva à conversão. Então, é através dele que nós podemos, na verdade, a gente costuma dizer, né, eu me converti, mas na verdade nós somos convertidos por ele, né? Porque é através dele. Então, como que a gente recebe? Quando ele nos convence do pecado, dos nossos pecados, da nossa condição de pecadores, então nós nos arrependemos. Nesse momento, o Espírito Santo entra na nossa vida e a partir daí começa um processo de que nós somos regenerados, nós somos transformados, nós ganhamos nova vida nele, ou seja, deixamos de viver para nós mesmas e passamos a viver para Deus. E aí começa então o nosso processo, a nossa caminhada de santificação, né? Então, a partir do momento que a gente se arrepende e reconhece, então ele entra em nós e começa a agir em nossas vidas. Então, é muito errada aquela ideia de que eu preciso de um outro batismo, de um outro momento para receber o Espírito Santo, né? Aquela coisa de, vou ser batizado pelo Espírito Santo, agora você está num novo patamar, né? Eu já vi muito isso, eu creio que todas as ouvintes aí já vão reconhecer esse tipo de fala, né? Mas o Espírito Santo realmente, ele entra na nossa vida, ele começa a fazer parte, né, de tudo aquilo que vivemos a partir da nossa conversão. Recebeu Jesus no seu coração, aquele dia que você falou, hoje eu decido seguir a Cristo, né, pela ação do Espírito Santo, mas tudo isso é causado pelo Senhor na nossa vida, mas você, é daquele momento que você recebeu o Espírito Santo, né? Você não precisa de um outro momento para receber o Espírito Santo. Acho que isso é algo muito importante. Eu sei que é um pouco polêmico, talvez, né? Mas é algo que está muito claro nas Escrituras, né? É que nós costumamos, né, algumas tradições, assim, entender que o batismo do Espírito Santo é a manifestação de determinados dons. E, na verdade, existem, sim, os dons do Espírito, os dons que ele doa para a igreja, para que a igreja possa servir uns aos outros melhor. Mas o batismo mesmo do Espírito Santo é uma vida de devoção a Deus. Então, é quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você passa a não viver mais para si mesmo e passa a viver uma vida de devoção a Deus. E claro que existe, então, daí depois, manifestações, né, do Espírito através dos dons, mas essas manifestações não são em si esse batismo do Espírito. Nós somos batizadas com o Espírito quando nós passamos a viver uma vida de entrega e devoção ao Senhor. Então, esse é o principal sinal de que nós fomos batizados com o Espírito Santo. E aí, então, passamos a viver uma vida frutífera, né? E o que é uma vida frutífera? É muito importante entender isso também. Porque eu, lá no começo da minha conversão, até isso, eu achava que uma vida frutífera, o que era? Principalmente eu fui, assim, muito nova fazer missões, com 19 anos, e na minha cabeça eu achava que uma vida frutífera era eu entregar minha vida ao Senhor, trabalhar para Ele e conversar, evangelizar as pessoas e as pessoas se converterem. Aí eu tô dando frutos. Mas não é isso que é uma vida frutífera. Claro que isso são sinais também do agir do Espírito Santo. Mas uma vida frutífera é uma vida que manifesta o fruto do Espírito. Que fruto? Aquelas características que estão lá em Gálatas 5. E amor, paz, bondade, alegria, mansidão, benignidade, fidelidade e por aí vai. Então, esse é a maior amostra de que nós temos o Espírito Santo em nós, de que nós fomos batizados com ele em nossas vidas. Um breve intervalinho na conversa para agradecer a Editora Fiel pela parceria com a MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG. Tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto.
Agora, a gente às vezes fala, né? Nossa, fulana é cheia do Espírito, né? Aquela Uhum, pessoa está cheia do Espírito Santo. Isso existe também, né? De você uhum, estar assim. Parece que cada passo que você dá, cada palavra que você fala é guiada realmente pelo Espírito Santo, né? E eu quero ser uma mãe cheia do Espírito Santo. uhum. Você também, Tainá, acredito que todo mundo que está aqui nos ouvindo, né? Então a pergunta agora, como que eu posso ser essa mulher cheia do Espírito? Como que eu posso estar cheia do Espírito Santo? Bom, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que vive de acordo com a vontade de Deus, é uma vida que é direcionada por Ele, né? Então, quando que nós, o que acontece é que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso parâmetro é meio diferente do parâmetro de Deus, né? E às vezes a gente olha algumas pessoas e fala, nossa, mas ela é cheia do espírito. Mas por quê? Porque fala com ousadia, porque fala com autoridade, porque, né, qual que é exatamente a característica que a gente está vendo nessa pessoa que nos faz entender que ela é cheia do espírito? Então, o nosso parâmetro é diferente do parâmetro de Deus. Não que isso não seja um sinal, muitas vezes sim, mas isso depende muito da personalidade da pessoa, na verdade. Tem muitas Uhum, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, mas que falam manso, que são tímidas, mas que uhum, são direcionadas por Ele, né? Que abriram mão de suas vidas, né? Abriram mão de viver uma vida para si mesmas e reconhecem que precisam do Senhor, reconhecem que o Senhor é o Deus de suas vidas e passam a viver uma vida em busca de fazer a vontade dele, de viver da forma que o agrade. Então, o que a gente precisa para ser cheio do Espírito Santo? Menos de nós mesmos e mais uhum. dele. Amém. É uma vida de obediência, né? De Sim, submissão ao Senhor e que apresenta esses frutos lá de aham, Gálatas. É um texto tão exatamente. conhecido porque ele é muito prático, né, para as Sim. nossas vidas. Tem até uma série inteira aqui do podcast, antiga já, de 2 anos atrás, que fala, né, sobre o fruto do Espírito na maternidade. Um episódio para cada pedacinho do fruto, né? Porque é realmente algo que é muito aplicável às Aham, nossas vidas diárias e não tem como, né? A gente vai demonstrar estar cheias do Espírito Santo nessas vidas diárias, nos nossos sim. relacionamentos, né? Na hora de conduzir a correção dos nossos filhos, na hora de servir uma refeição, na hora de conversar, né? Ter aquela DR com o maridão, na Uhum, hora, né, de ir conversar com a professora dos nossos filhos, né? Nesses diálogos aí da vida diária, né? Onde uhum, nós, como você disse, né? Onde nós vamos negar o nosso eu, né, nos humilhar diante de Deus, reconhecer que uhum. precisamos dele e assim também demonstrarmos mansidão com as outras pessoas, né? E Sim, isso é uma prova, né? Não é aquela coisa de pegar o microfone, né? E estar cheia, né? Assim, mas sim, esse caminhar diário, né? De exatamente. devoção ao Senhor, É. obediência, autonegação, né? Não é exatamente o que a gente vai viver, mas como a gente vai viver. Exato. Então, é como a gente vive ali nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais difíceis, nos momentos de alegria, como a gente responde a eles, né? Então, como a gente vai viver a nossa vida, né? A gente vai Uhum. viver direcionadas pelo Espírito ou sendo guiadas pela nossa carne. Exatamente. A gente só consegue viver guiadas por ele se nós buscarmos a ele, né? Estarmos em Exatamente. comunhão com o Senhor, né? Aprendermos mais do Senhor, buscarmos na sua palavra, buscarmos em oração, praticarmos as Uhum. disciplinas espirituais, né? Como o jejum também. E são esses pequenos passos aí também das nossas vidas rotineiras aí, sabe? A gente Sim, às vezes quer tanto as coisas extraordinárias e esquece que é ali no ordinário, né? Essa palavra a gente tem usado tanto, mas é tão doce, né? A gente lembrar sim, assim que é nesse viver ordinário
que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E é nesse viver ordinário que a gente busca, né? É na hora de lavar a louça e Exatamente. louvar o Senhor. Você esses dias postou, né? Passar a roupa do marido e orar pela vida do marido, né? Tainá ali, ó, se Sim, enchendo do Espírito Santo enquanto passa a roupa, né? E no momento de devocional com as crianças, colocar um louvor e pedir para o Senhor, né, vir com o seu poder naquele dia, na nossa família, se encher da presença do Senhor. Então é nessas pequenas coisinhas, a gente não precisa sim, de grandes momentos. Esses grandes momentos, essas grandes experiências também fazem parte da nossa caminhada, mas elas uhum, são apenas picos, né? Elas não são ali a base, né, do exatamente, iceberg aí do nosso exatamente. crescimento. E lembrar que é isso, o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Ele é Deus e ele quer se relacionar conosco. Então é Uhum, através da oração, é o que você falou, né, Gê? É através de busca, não tem jeito. Então, uhum, a gente não vai conseguir ter o fruto do Espírito, a gente não vai conseguir ter paciência, a gente não vai conseguir ter alegria, ter longanimidade, benignidade por nós mesmos. Não vamos. É só uhum, através da ação do Espírito Santo. A gente pode até se esforçar. uhum. Então tem um livro que chama A Vida Frutífera do. Gente, eu pedi cola para Jay para falar pronunciar o nome dele. Jerry Bridges. Esse. Que assim, ele fala exatamente sobre isso, que tem algumas personalidades que vão com mais facilidade ter paciência, que vão com mais facilidade tender a ter alegria, que vão ter mais facilidade a serem bondosos, né? Mas isso não é sinal do fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele acontece exatamente quando a gente tem essas características, quando tudo está contra isso. Né? Então, não é quando a gente Uhum, tem paciência rotineiramente, porque isso já é natural para mim, mas é quando eu uhum, consigo ter paciência exatamente naquele ponto que me tira completamente a paciência, mesmo eu ser uma uhum, pessoa calma, por exemplo. uhum, É quando eu consigo ter alegria, mesmo naqueles momentos que realmente me fazem sentir deprimida. Né? uhum. É exatamente quando a gente não consegue. Aí a gente vê a ação do Espírito Santo na nossa vida e a gente vê como a gente precisa dele. E a maternidade é ótima para nos mostrar isso. Oh, exatamente. São situações onde é impossível tomar o crédito, né? É aquela Exatamente, coisa que você olha e fala: Meu, eu tenho certeza que isso não vem de mim. Não é exatamente, porque eu sou uma pessoa mais paciente. Não, eu ter conseguido ser paciente nessa situação é obra do Senhor. E nos exatamente. coloca de joelhos. Eu sempre falo isso, né? Assim, tipo, a gente não tem outra opção a não ser se jogar no chão e adorar o Senhor, porque é Ele fazendo, assim, não tem como eu olhar e falar assim, nossa, arrasei hoje, hein? Aquele autoconhecimento, aquele negócio lá que eu tô fazendo, tá dando certo. Não, eu olho e falo, caraca, esse é o Senhor na minha vida. Não tem outro jeito, né? E isso a gente consegue daí glorificar o Senhor com as nossas vidas, né? Sim. Apontando sempre para Ele. Agora, a Bíblia também fala, lá em 1 Tessalonicenses 5:19, uma Uhum. frase que vocês todos conhecem, né? Diz: não apaguem o espírito. Ou seja, a gente pode apagar, né? Pode. Então, assim, existe como apagar. Como que a gente apaga e como que a gente acende? Bom, a gente apaga o espírito exatamente quando a gente se opõe a ele, quando a gente não vive uma vida de rendição a ele. Então ele vai. É Uhum. como assim, a gente imagina uma fogueira, né? Então tem ali, você tá lá acampando com a sua família, põe acende uma fogueira para assar uns marshmallows. E para essa fogueira, ela não vai durar para sempre, você quer que ela dure só essa noite. Como que você faz para ela se apagar? Bom, ou então você deixa ela lá, né? Vamos Para dormir, de deixa alimentar, dormir, né? para de alimentar ela, vai chegar de manhã, ela não vai estar sem fogo. Ou seja, negligência, né? Quando a gente abandona, a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus,
Então, automaticamente o fogo ele vai se apagando, o espírito ele vai se apagando, porque a gente não está alimentando esse relacionamento, a gente deixa de buscar, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler as escrituras para conhecer melhor sobre ele, para poder andar de acordo com a vontade dele. Então, através da negligência, a gente pode apagar o espírito. Outra forma, Uhum. lembrando da fogueira. Não, Pris, não quero que ela fique até amanhã, eu quero que ela apague agora. O que a gente faz? Joga água. Então você vai Hum. lá, intencionalmente pega um balde de água e joga na fogueira. Né? O que é isso? É quando você decide intencionalmente pecar, fazer algo que você sabe que desagrada a Deus. Então é como se você estivesse jogando água no fogo que o Espírito Santo tem dentro de você. Né? Então, quando nós pecamos intencionalmente, nós também estamos apagando ele de nós. E a outra forma que a gente tem de apagar uma fogueira é quando a gente coloca coisas para abafar ela, né? Para colocar coisas que não pegam fogo fácil. Então ela Uhum. vai se abafando até se apagar. Então é a mesma coisa quando a gente começa a andar de acordo com o espírito desse mundo, quando a gente começa a ter uma cosmovisão secular, a gente começa a viver de uma forma que não é a forma que a Bíblia nos ensina. Aos poucos a gente vai abafando o espírito de nós e ele vai se apagando. Então, a gente tem que Uhum. sempre lembrar desse recadinho, não Nossa, apagueis o sim. espírito. Então, o que Eu que a gente amei essa comparação, assim, que ficou muito claro, assim, acho que muito visual para. Bom, eu sou muito Uhum. visual, né? Então isso me ajudou bastante. Agora, pensando assim, talvez tenha alguém aí nos ouvindo pensando, cara, sou eu. Eu apaguei o Espírito Santo, não sei de qual dos três jeitos aí, mas talvez essa pessoa tá nos ouvindo pensando assim, eu me sinto tão afastada, assim, eu sou cristã, eu creio em Deus e tal, mas eu não tenho sentido a ação do Espírito Santo na minha vida, parece que tá esquecidinho mesmo, né, negligenciado ou Uhum. apagado mesmo. Como que nós podemos, eu acho que todas nós já passamos por fases assim também, né? Como que nós podemos reacender então o espírito? Nós já recebemos o espírito, né? Mas Aham. como que nós podemos reacender o Espírito Santo em nós? Bom, vamos lembrar da fogueira de novo. Você quer assar 8 marshmallows no dia seguinte? Um foguinho, ó, só uma faísquinha aqui que você vai pôr, você vai pôr lenha, né? Você vai pôr alguma coisa que faça aquele fogo reacender. Então, qual que é a Uhum, lenha do nosso relacionamento com Deus? São as disciplinas espirituais, é a oração, é a leitura da palavra, é o estudo da palavra, é o jejum, é uma vida de busca, é uma vida de renúncia. Então, poxa, percebeu que você está ali, ó, apagando espírito na sua vida. Que você precisa? Dobra o seu joelho no chão. Ó, só de você ter percebido, já é o Espírito Santo agindo em é, você. Né? amém, Porque para a amém. gente perceber, para a gente ter consciência do nosso pecado, do nosso erro, é a ação dele na nossa vida. Então, dobra o joelho no chão, clama, fala: Senhor, eu preciso do Senhor, né? Eu quero que o Senhor flua através de mim, e pede para ele te direcionar. Busca incessante. Eu lembro que eu até já escrevi um texto sobre isso, sobre essa questão, né, de quando a gente está na mãe, como é difícil a gente manter assim firme, constante com essa nossa busca, né, com oração, com devocional, né? Não existe mais aquele momento de quietude, né? Não existe. Uhum, São raros os momentos que a gente fica a sós. E eu lembro quando o Senhor ministrou na minha vida sobre isso. Eu estava com os meus 2 filhos pequenos e ele falou exatamente sobre isso. Ele falou: Tainá, quando você tiver ali 15 minutos de busca desesperado, né? Quando você me buscar de todo o coração, mas eu estiver no centro de todas as suas outras 23 horas e 45 minutos, então pronto. Né? Você não precisa de 2 horas ali no quarto orando lendo a Bíblia, daí sair de lá e viver sua vida como se fosse uma vida à parte de mim. Né? Não é isso. uhum, Eu quero que uhum, você busque em todo tempo. Né? E aí eu uhum, passei a entender que realmente é todo momento, tudo que eu faço, eu vivo uma vida diante de Deus. Né? Então, uhum, posso viver em espírito de oração. Né? Os filhos estão ali brigando, clamam, falam assim, é uma vida de dependência. Quando a gente uhum. reconhece que a gente depende dele para tudo, Amém. em todos os momentos. Então, você chama o Espírito Santo para
ser participante de tudo que você faz na sua vida. E Uhum. aí ele não deixa essa chama se apagar. Amém. Que lindo, que lindo. Agora, eu acho que toda mãe já orou pedindo pro Espírito Santo mexer no coração do filho, né? E como? Você fala assim, Senhor, Espírito Santo vem e faz essa birra acabar. Espírito Santo vem e faz, sei lá, né? Brincadeiras à parte, né? Os nossos filhos pequenos, eles podem sentir a ação do Espírito Santo no coraçãozinho deles? Com certeza. Eu lembro de quando eu estava no seminário, uma professora falou sobre isso, e na verdade foi uma frase que ela disse que aparentemente é tão óbvia, mas que eu nunca tinha pensado daquela forma que fez todo sentido para mim. E parece assim que não era tão óbvio quando a gente podia imaginar, porque ela falou dentro de uma faculdade de teologia, né? E realmente a maioria das pessoas ficaram, uau, é verdade. E o que ela falou? Ela disse assim: que toda ação de bondade no mundo é uma ação do Espírito Santo, porque ele é a fonte de toda bondade. Então, Deus Uhum, é um dos atributos de Deus. Deus é bom. Então, toda ação de bondade que existe no mundo, seja de pessoas cristãs ou não cristãs, vem dele. Ele é a fonte, é a ação dele, né? E quando eu ouvi isso, eu falei, uau, tipo, o reino é dele, né? É ele que uhum, governa, é ele que está no controle de todas as coisas. Então, os nossos filhos, eles podem sim viver a ação do Espírito Santo na vida deles. O que eles ainda não vão ter, até que eles sejam convencidos dos seus pecados, né, e se convertam, é a regeneração e o uhum, espírito de adoção sobre eles. Né? Isso que tem um momento do Espírito Santo agir em relação à convicção de pecado, mas agir na vida deles para que eles consigam reconhecer pecados pontuais, para que eles consigam agir com bondade, eles podem uhum, sim. E isso é muito interessante a gente, inclusive, ensinar eles que toda ação de bondade é uma ação de Deus no mundo, porque a gente uhum, fala muito a respeito. Inclusive, a gente ouve muitas pessoas não cristãs, né, que não creem em Deus, os ateus, falando, né, se questionando sobre a questão da maldade, né? Onde está Deus, né, que permite que tanta maldade aconteça? E aí a gente pode colocar na mente, na cabeça, no coração dos nossos filhos desde pequenininhos, né? Para eles não focarem, a maldade está aí, e eu sempre falo isso para os meus filhos: a maldade é fruto do pecado, do coração do homem. Mas onde está Deus, está em toda ação de bondade que a gente vê no mundo. Então a gente uhum, vê sim, muita coisa ruim acontecendo, muita injustiça, muita tristeza, muita calamidade. E a gente sabe que tudo isso acontece por causa da queda, mas a gente também vê muita coisa boa acontecendo. E tudo que as pessoas fazem de bom é ação do Espírito Santo, porque ele é a fonte de toda bondade, né? Então não vem uhum, de outro lugar, não vem de nós mesmos, não vem do nosso coração. Só pode. uhum. E é muito interessante a gente já ensinando para os nossos filhos também que o Espírito Santo pode falar com eles, né? Uhum. Esses dias um dos meus filhos, né, a gente estava no carro e a gente estava cantando músicas assim de louvor no carro, né? E um deles ficou com vontade de chorar Aham, e ficou emocionado, né? aham. E ele disse assim, mãe, foi tão bonitinho, né? Porque ele é pequenininho, ele falou assim, mãe, parece que os meus olhos querem chover. Que lindo! Porque ele, assim, a gente sempre associa o choro com tristeza, né? Então, Sim. como ele não queria dizer que ele estava chorando, ele, Aham, entendeu? Então, ele procurou outra frase, eu achei, assim, fantástico. E ele falou, parece que os meus olhos querem chover. E eu falei pra ele, você tá com vontade de chorar, filho? Dele, sim, mas eu não tô triste. aham. Eu tô feliz. Daí eu falei, por que você tá feliz? Daí ele falou assim, porque eu amo muito Jesus, Ai, né? que lindo. E daí eu falei pra ele, isso que você tá sentindo agora, filho, é o Espírito Santo, Uhum. né? É o Espírito Santo tocando seu coração, né? Daí eu falei, lembra quando Jesus voltou aos céus e disse para os discípulos que ele ia deixar o Espírito Santo para que nós nunca mais ficássemos sozinhos? Aham. E que ter o Espírito Santo entre nós, né,
é uma experiência muito maior do que a que os discípulos viveram, né? De ter Jesus ali, porque eles tinham Jesus na hora que Jesus estava ali, né? A hora que Sim, Jesus saía, eles não tinham, né? E exato. nós temos o Espírito Santo o tempo todo, né? Então, assim, eu sempre falo isso para eles. E daí eu falei para ele: isso agora, filho, é você estar sentindo o toque do Espírito Santo no seu coração, né? Então, acho que assim, esses pequenos momentos que Deus queira que sejam mais frequentes, né? Aham, Mas assim, nós podemos já ir ensinando, sabe? Olha, o sim, Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está falando com você, né? E sim. daí lembrando de todas as historinhas que a gente conta, de cada, né, livro que a gente lê, e daí nos momentos da vida ali, né? Ó, é agora. Esses dias eu também estava lendo para eles um livro e tal, e eu me emocionei, né? Chorei, porque, ai, Senhor, como é lindo, né? E, e daí o outro, né, que é um pouco mais novo ainda, falou assim: mãe, você tá triste, você tá chorando, né? E daí é legal a gente já falar, é o Espírito Sim, Santo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós, o Espírito Santo toca o coração da mamãe, me faz lembrar o amor de Jesus, e isso me deixa tão feliz, filho, que meu olho, né? Agora eu vou falar para eles, meu olho fica querendo chover. Muito bonitinho, né? Mas assim, a gente pode já ir ministrando, né, a respeito do pode. papel do Espírito Santo Sim, nas mostrar nossas para ele vidas. que realmente Deus ele não está distante. É. Deus é Deus conosco, né? O Espírito Santo ele habita entre nós e habita em nós, né? Nós somos Uhum. morada dele. E é muito importante a gente entender quem é o Espírito Santo e o papel dele, porque eu acho que eu já contei no episódio de introdução, mas vou falar de novo porque cabe aqui dentro. Uma vez minha filha fez alguma coisa que eu nem lembro o que que era, e aí eu fui ensiná-la e ela disse isso. Ela falou: mamãe, mas fazer o quê, né? Eu sou pecadora, vou pecar mesmo. E aí é importante a gente conhecer a história completa. Daí eu falei para ela, eu percebi, eu falei, opa, será que eu tô, né? Não, tá faltando parte da história ficar clara aqui. E eu falei, Uhum. filha, mas a história não termina ali, né? Falando que a gente caiu, que é pecador, né? A gente tem que lembrar que Jesus já veio, nos redimiu, ou seja, somos perdoados e transformados por causa do sacrifício dele, e ele nos deixou o Espírito Santo, e através da ação e do poder do Espírito Santo em nós, nós não somos mais escravos do pecado. Somos Uhum. pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais tem domínio sobre nós. Nós, através Uhum. do Espírito Santo, podemos lutar contra ele, podemos Aleluia. escolher vencer ele, né? E isso é muito dela. Eu lembro que ela ficou me olhando assim, sabe? Né? Oh, não, poxa, não vou poder usar isso como desculpa mais. Mas a gente já vai mostrando que ele está aqui, né? Ele nos guia, ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos faz livres, né? O Espírito Uhum. nos ajuda a lutarmos contra o pecado, não vivemos mais escravos do pecado. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Que delícia de episódio, assim, que gostoso falar sobre isso. Acho que você aí que está nos ouvindo também deve estar, eu espero, né, sentindo a presença do Espírito Santo, assim como nós agora, assim, lembrando, né, falar sobre ele, aprender sobre ele, nos faz reconhecer a sua presença, né, porque ele realmente Amém. está presente entre nós em Uhum. todo momento. E o nosso desejo é que você, ouvinte, possa realmente caminhar na dependência do Espírito Santo e viver a maternidade completamente rendida à vontade de Deus, que é a melhor forma de se viver. Não tem outra forma que vai nos realmente trazer alegria completa, porque uma vida de obediência ao Senhor é fazer aquilo para o que fomos criadas, né? Que é glorificar o nome do Amém. Senhor. E só Amém. podemos através da ação do Espírito Santo. Amém. Então, eu desejo que você se encha do Espírito Santo, que você busque a Deus e caminhe a maternidade realmente pelo Espírito, para que você possa ser uma mãe pela graça de verdade. Que Deus abençoe a sua semana, que seja completamente cheia de graça, minha amiga fundamentada.
Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.